Sejam muito bem-vindos ao Wesley Podcast. Eu sou Juliana Fonseca, eu sou médica psiquiatra e host aqui do podcast. Eu vou pedir para você que ainda não viu os outros episódios, para você assistir, tem muitos temas interessantes. E hoje, um tema que a gente vai trazer aqui com o meu convidado é um tema super em alta, que é sobre emagrecimento. E para isso, eu trouxe meu colega, meu amigo, conterrâneo também de São Lourenço, sul de Minas, Dr. Santiago. Santiago, ele é educador físico, ele é nutricionista e ele é psicólogo. Então, ele tem tripla formação e fez doutorado também lá em Juiz de Fora, né, Santiago? Isso. Obrigado pelo carinho, para mim é uma honra, um sonho realizado, né? Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Mantra da minha vida. Hoje eu estou constituindo desse mantra realidade. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Sou admirador do seu trabalho, sou admirador do trabalho do Wesley e me sinto muito feliz em estar aqui com você falando sobre um assunto tão importante, tão válido, e que, de alguma maneira, o que a gente discutir aqui possa ser de grande valia e ser válido e ser utilizado também pelas pessoas que estão nos assistindo. Muito bom, Santi. E eu escolhi trazer você para esse tema porque quando a gente fala sobre mudança do estilo de vida, emagrecimento, a gente precisa de uma equipe para isso. E você acabou se formando quase que uma equipe em um ali, né? Educador físico, nutricionista, psicólogo, fez toda essa boa parte da sua vida aí, foi estudando, se graduando, se capacitando. E é um tema que está muito em alta por conta dos análogos de LPU, então as canetas emagrecedoras, né? Trouxeram esse tema de novo aí pra gente. E eu fico pensando assim, Santi, emagrecer é difícil ou não é? Por que tem gente que tem tanta dificuldade e tem gente que se come errado um final de semana emagrece? E tem gente que come errado um final de semana e engorda. Emagrecer é difícil ou não? Então vamos lá. Hoje nós temos aproximadamente um indivíduo obeso para cada 8 pessoas no planeta. Né? A gente tem aí cerca de 12,5%, 13% da população mundial obesa. Se nós caracterizarmos indivíduos acima do peso ideal, esse valor chega a mais ou menos 40% a 45%. E, paralelamente, a gente tem índices de sedentarismo de 30%. Então, se nós formos analisar esses dados, a gente vai falar assim, emagrecer é difícil, né? Na verdade, emagrecer é fácil. O difícil é a manutenção do peso perdido. Os estudos sugerem que você consegue emagrecer nos 3 primeiros meses fazendo só dieta, só alimentando. Porque você pode reduzir hábitos inadequados, como, por exemplo, a adoção de escolhas alimentares hiperpalatáveis e hipercalóricas, e, consequentemente, você já vai ter um déficit calórico em relação à escolha desses alimentos e, por conta disso, você vai ter uma redução do peso. A questão emagrecer não é perda de peso, emagrecer é a redução do tecido adiposo, especialmente branco visceral, que é o tecido mais pró-inflamatório que existe. É por isso que existem correntes na literatura que nos dizem que não existe dieta anti-inflamatória. Né? Quando você emagrece, você reduz o principal agente pró-inflamatório e, consequentemente, vai modulando de outras maneiras o funcionamento do metabolismo como um todo, como é o caso do aumento da massa muscular, principal tecido anti-inflamatório que nós temos, e o reajuste funcional também para esse indivíduo consiga também fazer as atividades da vida diária. Então, nesse ponto, emagrecer é fácil, difícil é a manutenção. Por quê? Porque toda dieta de emagrecimento tende a reduzir massa muscular. E aí, quando você tem as fases do emagrecimento, a literatura nos traz que a gente tem uma fase 1 do emagrecimento, que é uma fase mais de perda de peso, que geralmente acontece até os 3 meses, e uma fase 2, que é de 3 a 6 meses, no qual esse indivíduo tende a não perder tanto peso, mas modificar a composição corporal. É o que a gente chama de recomposição corporal. E isso também, ela faz, nessa fase, a gente tem o que a gente chama de adaptação metabólica, por conta da termogênese adaptativa. Para cada quilo de peso que você perde, teu corpo aumenta o apetite e a fome, para tentar recuperar esse peso perdido. Nesse ponto, você está falando de emagrecimento só com mudança de dieta? Você não está falando de medicação, nada envolvido? Não estou. Eu estou falando justamente dessa primeira ajuste alimentar, que vai te ajudar a ter um déficit calórico, porque o balanço energético é basicamente o que a gente come
e o que a gente gasta. No entanto, o processo ao longo para se chegar ao balanço negativo, que é o desafio maior. E nessa fase 2, a gente perde massa muscular e também aumenta muito a fome. Então é por isso que durante mais ou menos 3, 6 meses, necessariamente a gente precisa ajustar a atividade física. Por quê? Porque esse indivíduo, para manter essa perda de peso, ele tem que consumir menos ou ele tem que aumentar o gasto. Só que aí que tá, que até que ponto você vai reduzir ainda mais as calorias desse indivíduo, porque o intestino precisa funcionar, eu preciso ter produtividade na minha atividade laboral, eu preciso ter uma relação emocional bacana com a satisfação da alimentação. E nesse ponto, vale mais a pena, então, eu reduzir um pouquinho as calorias e o ajuste alimentar como um todo e aumentar gradativamente a atividade física. Então, é por isso que a manutenção ela é mais difícil. E é por isso que a gente está falando do estilo de vida ativo. Até porque, depois de um ano de emagrecimento, os estudos sugerem que é natural esperado que você recupere 25% do peso perdido. Depois de 2 anos, 50%, e depois de 3 anos, 75% do peso perdido. Existem estudos, como o estudo clássico de Stunkard, de 1959, que mostrou que a cada 100 pessoas que tentam emagrecer, 20 conseguem. Né? Mas somente depois de 2 anos, somente 2 pessoas conseguem manter o peso perdido. Porque a gente precisa de um ajuste atribuído a essa relação, principalmente de gasto energético, associado principalmente à atividade física. E quando a gente está falando de atividade física, a literatura ela diverge um pouquinho, porque a atividade física é totalmente diferente de exercício físico. Atividade física é toda ou qualquer atividade que eleve o gasto energético acima dos valores de repouso. E exercício físico é toda ou qualquer atividade física feita, individualizada, sistematizada e incrementalmente progressiva. Ou seja, se a gente subir esse prédio aqui de 7 andares de escada, a gente fez uma atividade física. Atividade física. Mas exercício físico eu ali não fizemos. Ou exercício físico eu ali com o personal e treinar Exatamente. 1 hora na academia. Por isso que existe muito uma relação de esse indivíduo pode ser fisicamente ativo, mas ter um comportamento sedentário. É o que a gente chama de paradoxo do atleta sedentário. É muitas vezes o indivíduo que vai fazer a musculaçãozinha dele lá, vai fazer a sessão de musculação, beleza? Ele acha que já teve um gasto satisfatório ou até mesmo um incremento adicional nessa atividade que no balanço já foi satisfatório para ele ter o déficit calórico. E aí ele vai para casa, bota os pés para cima e fica assistindo Netflix. E ao longo do dia ele não tem nenhum gasto associado ao não exercício. É o que a gente chama de NEAT. E esse NEAT ele é tudo aquilo que você faz no dia. Isso é muito legal. Tem um estudo de Brown, eu acho que de 2016, mostrou que 70% das pessoas subestimam o consumo energético da dieta e superestimam o gasto da atividade. Ou seja, ele acha que ele comeu menos calorias do que ele de fato comeu e acha que gastou mais calorias do que gastou. Principalmente porque ele usa, por exemplo, esses smartwatches para detectar o gasto energético na atividade. E a gente tem uma variação de até 40% de erro, principalmente na musculação. Então, o indivíduo faz aquela musculação, né? Então, hoje eu treinei e deu 400 calorias perdidas. 400, geralmente 800 tá no relógio. Entendi. 800. E quem é professor de educação física sabe que uma sessão de musculação de mais ou menos 50 minutos, né? 8 a 10 exercícios, 8 a 12 repetições, 60 a 90 segundos de intervalo, gasta em média 250 quilocalorias. 250 quilocalorias, né? Um pão francês tem 130. Nada contra o pão francês. De forma alguma, o pão francês é maravilhoso na dieta, especialmente porque existem estudos que mostram que pessoas que estão em dieta para emagrecer, mas que falam para o nutricionista ou para o profissional que está acompanhando, fala assim, olha, eu adoro comer essa comida. No caso, por exemplo, o pãozinho. Nossa, eu adoro um pãozinho francês. Os estudos sugerem que quando você introduz uma alimentação que faz sentido ou uma escolha alimentar que faz sentido, né, na memória afetiva desse indivíduo, esse indivíduo tende a emagrecer mais. Porque muitas vezes no processo de emagrecimento a gente precisa ter motivação associada também ao aprendizado alimentar. E eu gosto muito de um termo que poucos usam, que é psicoeducação alimentar. Usa-se muito educação alimentar, mas na minha opinião as pessoas precisam ter também o aprendizado sobre as emoções, porque existe uma alimentação que a gente chama de comfort foods, né? Alimentos de conforto intimamente associados ao seu estado emocional.
Então, quando a gente começa a identificar o porquê, às vezes a gente está frustrado, cansado, ansioso, triste, a primeira associação de memória afetiva de prazer é muitas vezes buscar um alimento cuja representatividade a gente tem isso. E o inverso também. Muitas vezes você acredita que estar em dieta, estar num regime. No passado, os nossos avós chamavam de, tô de regime. E regime, para alguns, é uma associação de prisão. Uma associação de falta de prazer. Olha, eu tô de dieta, mas assim que eu emagrecer, eu volto para comer coisa gostosa. Errado. E se esse indivíduo ele não sabe conceituar aquilo que ele resolve, provavelmente ele vai ter opções de resolução muito reduzidas. Então, quando eu chego para alguém e falo assim, o que é dieta para você? Dieta para mim é batata doce, salada, carne branca, né, carne magra. Eu falei, arroz, feijão, carne, salada é dieta? Não, isso não é dieta não. Eu acho que é dieta. É dieta? Então eu posso emagrecer comendo isso? Óbvio. A gente vai ajustando. Introduz outras fontes. Então acho que eu consigo fazer dieta. Isso é muito interessante. Porque quando a gente está vendo fracasso na dieta, a literatura nos traz diversos fatores associados ao fracasso. Os primeiros são você ter objetivos inalcançáveis, né? Ou você ter esperança de um valor de emagrecimento que está muito além do que você pode. A pessoa quer emagrecer 40 quilos em um ano. E você não tem ideia do que é isso. Né? A gente sabe que na fase 1 do emagrecimento, 7.700 quilocalorias de déficit calórico queimam 1 quilo de gordura. Com a adaptação metabólica, né, que eu falei que para cada quilo de peso você aumenta o apetite, a fome e a saciedade, reduz a saciedade, 9.500 quilocalorias para reduzir 1 quilo. Então, quando a gente começa a entender essas questões, a gente começa mais a integralização de todos esses aspectos e, de fato, a gente consegue intervir melhor e adequadamente. E essa mudança do termo é muito importante, né, Santiago? Porque esse termo regime, eu lembro que na década de 90 tinha aquelas revistas, né, tipo Boa Forma, eu não sei se tem ainda, e tinham artistas, né, famosas ali, atrizes, com um corpo muito bonito, escrito regime da banana. Aí o regime era banana, água, leite e aveia. E era muito restritivo. E é algo que, se você ler, você sabe que essa pessoa não vai dar conta de 2 semanas nesse regime. Justamente por ser muito restritivo. E hoje, o que eu estou vendo no meu consultório, com os pacientes que estão em acompanhamento, ou pacientes que às vezes estão fazendo uso de Mounjaro ou outros análogos de GLP-1 sem acompanhamento, é que essas pessoas estão fazendo uma restrição muito grande, sem um acompanhamento ali, sem uma dieta, sem nutricionista, e estão emagrecendo de um jeito, vou colocar aqui um termo, de jeito errado. Então, estão perdendo muita massa magra. Não saudável, exato. E como que essa pessoa recupera isso, assim, Santiago? Essa pessoa que está perdendo peso na balança, mas a composição do corpo dela não está mudando muito. Essa é uma discussão que hoje, inclusive, foi publicado recentemente, um artigo que eu acho sensacional, que a gente está entrando numa era agora da associação do exercício físico com os GLP-1, né, os análogos de GLP-1, como um efeito crosstalk. O que é efeito crosstalk? A musculatura, ela libera na corrente sanguínea o que a gente chama de exercinas, que são os próprios hormônios atribuídos à massa muscular, mais precisamente o que a gente chama de miocinas. Né? Então, são os hormônios anti-inflamatórios que melhoram a atividade também de outros hormônios. Então, é por isso que a gente está falando do efeito cross-talk, de cruzamento. E aí, tem um que é muito importante na massa muscular, que é a interleucina 6. A interleucina 6, ela tem um efeito modulatório no GLP-1, que em conjunto aumenta a efetividade e o tempo do sinal de apetite no hipotálamo. Então, o que a gente está pensando? A gente está pensando agora numa caracterização até mesmo de como o exercício físico vai modular a resposta da medicação e conseguir manter algo que a medicação vai atuar, especialmente sobre a redução da massa muscular. E é hoje considerado o principal ponto no qual a gente está tentando discutir. São 3 condições sobre a utilização das canetas, que até mesmo as diretrizes elas sugerem que você não use o termo caneta emagrecedora, mas sim caneta anti-obesidade ou antidiabética, porque justamente dá a ideia que, do ponto de vista estético, se você está precisando emagrecer 5, 8 quilos, usa a caneta que vai te ajudar. A ideia não é essa. A ideia é justamente que você prepare esse indivíduo, especialmente que precisa desse tipo de medicação, para progressivamente melhore tanto a relação de autoestima, ou a relação de autocuidado,
saudável, ou até mesmo uma relação funcional. Esse indivíduo precisa fazer exercício, mas às vezes por uma conta de articulação, uma redução da capacidade de movimento, ele não consegue ainda. Então a gente prepara esse indivíduo. Até vergonha, né, Santiago? Para um obeso grau 3 ir na academia, é o ambiente mais inóspito para ele, porque ele vai ver pessoas ali em forma e isso vai, né, trazer ali aquele incômodo. Essa é uma discussão que na literatura chama estigma. É o estigma do indivíduo obeso, que tende a estar associando tanto o próprio indivíduo a internalizar essa relação, uma internalização que ele acredita que ele, eu sou relapso, sou preguiçoso, porque é o que muitas vezes algumas pessoas trazem como discussão de que a obesidade, isso é uma escolha que você teve, né? Então não tem nada. Não, quando na verdade a gente vê outras camadas importantes nesse processo para que esse indivíduo até não internalize, ele entenda o que acontece com ele. E aí, em relação ao GLP-1, a gente tem 3 problemas muito importantes. Nós já temos esses problemas, mas isso nunca foi tão falado, que é a sarcopenia, né, que é o processo de perda de força e massa muscular. Então, a gente tem o principal tecido funcional e metabólico que a gente tem, que é a massa muscular, que está sendo reduzida. Então, gente, sarcopenia é perder músculo. E força também. E aí você perde funcionalidade. Então, subir a escada, a gente está falando de atividade física, às vezes esse indivíduo não tem. A gente está falando também de desnutrição, a gente está falando de desnutrição. Esse indivíduo começa a utilizar essa medicação e até mesmo por não consumir, ele começa queda de cabelo, ele tem unhas quebradiças, fraqueza, tudo, né? E a relação também moral, porque você precisa desses itens nutricionais para estar fazendo neurotransmissor. Como é que você vai fazer neurotransmissor se você não tem... Não tem aminoácido, né? Isso aí. Esse é um ponto. E aí a gente vai na linha também relacionada à atividade mental. Então o indivíduo fica letárgico, esse indivíduo fica improdutivo, esse indivíduo fica nervoso e esse indivíduo fica enfesado, que literalmente é a constipação. Constipação hoje associada ao uso é uma das principais questões que a gente tem que tomar cuidado. De efeito colateral das canetas. Você tem pacientes com constipação crônica. Constipação crônica, tanto do ponto de vista afetivo e também do ponto de vista também nutricional, é um problema seríssimo. E aí esse indivíduo literalmente fica enfesado porque não está defecando. Como é que esse indivíduo vai relaxar? Como é que esse indivíduo vai absorver nutriente? Como é que esse indivíduo vai conseguir ter uma produtividade, até mesmo uma qualidade de vida, se ele tem esses itens? Então, a constipação crônica é um problema muito sério. E o exercício físico auxilia muito também, mecanicamente, a própria musculatura que pode estar auxiliando isso. Então, a modulação intestinal, tanto com a dieta, com fibras, com água, também com os alimentos funcionais que têm componentes fitoquímicos que vão estar melhorando a atividade do enterócito, são extremamente importantes. E aí não é uma dieta só de déficit calórico. Uma dieta também associada a todos esses fatores. Então, quando a gente está pensando que o déficit calórico é o objetivo final para que esse indivíduo emagreça, a gente tem que entender o que está por trás desse prisma emocional, funcional, de produtividade. Até mesmo que a qualidade da dieta hoje, ela tem 4 pilares. O primeiro dele é prazer. Ninguém consegue comer ou manter algo que não tiver prazer ou até mesmo uma sensação de que aquilo lá tem um significado para essa pessoa. O segundo é praticidade. Muitas pessoas hoje dizem, Santiago, mas eu não tenho tempo de comer. Eu não tenho tempo, eu preciso de alguma coisa prática. E aí entra na jogada, muitas vezes, a facilitação por meio, por exemplo, de proteínas líquidas que podem estar ao longo do dia, por praticidade, dando um aporte nutricional e micronutricional para esse indivíduo. Então você associa uma fruta que dá para carregar numa bolsa, uma banana, uma maçã, uma castanha do Pará. Uma castanha do Pará por dia, você já bate a quantidade de selênio e vitamina E, 2 dos mais importantes antioxidantes que nós temos. Fora também das gorduras insaturadas, são gorduras boas, e consegue ajustar muitas vezes com o iogurte desnatado, que é um importante modulador intestinal também, e também o aporte proteico, proteínas de mais alto valor biológico, como no caso do whey protein. Ou seja, dá para fazer dieta de um jeito mais prático, de um jeito mais fácil. Exatamente, exatamente. E aí a gente está educando esse indivíduo até mesmo entender, caramba, quer dizer então que isso eu posso fazer? Pode. Ué, então a dieta não é difícil, né? Não é. Não é para ser, né? Não é para ser, porque a gente vai comer o resto da vida. A gente vai
se exercitar e comer pro resto da vida. Não existe um corpo que não que não pode estar em movimento. Nosso DNA ele precisa do movimento. A bicicleta da vida, ela só vai se manter em equilíbrio se estiver em movimento. E isso a gente precisa entender. E um movimento de crescimento, de educação, de aprendizado, de comunicação. Então, quando a gente tem oportunidades como essa de trazer luz às discussões que muitas vezes estão escuras por conta, muitas vezes, de informações desconexas ou até mesmo sensacionalismo e dor. Ah, você não consegue emagrecer? Então meu papo é com você. Sabe por que você não consegue emagrecer? Porque o seu metabolismo está bloqueado, muitas vezes por conta de uma energia que vem, bloqueia. Ou fazer a dieta carnívora, dieta antioxidante. E aí, na dor, muitas vezes esse indivíduo é seduzido. E esse indivíduo muitas vezes fala assim, então peraí, o que eu tenho que fazer? Não, calma aí, que eu tenho uma lista aqui de alguns manipulados que vão ativar teu metabolismo, chega a dar R$3.000. Eu trouxe essa lista aqui, Santiago, que eu fui num profissional, ele me trouxe aqui, agora eu emagreci porque eu já ativei o metabolismo, agora eu só preciso que você faça a dieta e o treino para mim porque o metabolismo já está ativado. Meu querido, me fala alguma substância, algum tipo de manipulado que não funciona se não tiver o ajuste dietético e treino. Me fala E aí muitas vezes é isso o principal, mas às vezes a sedução é que aquilo lá que propôs esse resultado. Então beleza, então a gente tem a praticidade. O terceiro, que eu acho muito importante, é preço. Então a gente está falando aqui, gente, o que faz uma dieta funcionar. Isso. Então é facilidade ali de primeiro é prazer, praticidade. Praticidade, terceiro preço. Preço. Muitas vezes arroz, feijão, carne, salada. Isso é importante, Santi, porque você falou de whey protein e tem whey protein de R$400. Então esse whey protein de R$400 não vai ser diferencial em relação ao whey protein de 150. E não vai ser diferente 200. De alguns ovos de manhã, né? Ou ovos, perfeito. Então a gente começa também... A gente falou do whey protein por causa da praticidade. Exato. Mas eu posso tranquilamente então fazer um sanduíche ou fazer minha marmitinha e levar para o trabalho. Só que muitas vezes, socialmente, isso não é aceito. Eu tenho muitos pacientes fisiculturistas que eles dizem que eles têm que sair do lugar do trabalho, porque as pessoas, quando eles abrem uma marmita com batata doce e ovo, o cheiro fica muito forte. Então as pessoas olham para mim, nossa, não é possível que você fez isso. E muitas vezes você tem outras pessoas que trazem uma frutinha, um iogurte, assim, um whey ali, que até mesmo tem um efeito contrário, é mais socialmente aceito. Nossa, que disciplina, hein? Então a gente tem contextos também importantes de associação. E o preço é um deles. Mas o preço a gente não está falando dessa dimensão de 500 para R$100. Não, a gente está falando de uma coisa que caiba no seu orçamento. E isso é importante. E isso, assim, o nutricionista ele tem que ter esse olhar também, né? Tem esse olhar. Dificilmente você vai ter um efeito de tâmaras da Índia com efeito mais antioxidante, com maior expectativa de vida, porque tem não vamos por aí. E aí a gente tem também uma coisa muito importante também no quarto pilar, que é produtividade. Muitas vezes eu faço uma dieta, no passado tinha a dieta da HCG, né, 500 quilocalorias e o HCG. Então, uma pessoa comia 3 maçãs e whey protein e tomava HCG e emagrecia muito. Não, você está emagrecendo porque você está em déficit calórico mais ou menos 1.500 quilocalorias por dia. É por isso que você está emagrecendo. Mas ficava o quê? Letárgico, prostrada, não produzia. Dor de cabeça. E aí? Até que o intestino não funciona, como é que vai sair se não está entrando? Né? Então, assim, tem pouca comida também. Como é que você vai ter o bolo fecal para sair? Então, a constipação, ela está atribuída também à quantidade de comida que você come. Então, é por isso que a gente pode ter... Muitas vezes o paciente fala assim, nossa, mas é muita comida, hein, Santiago? Mas olha o seu prato. Metade dele é vegetal. Metade dele é salada. Você tem 200 gramas de arroz, né? Você tem 220 quilocalorias de arroz. Você tem um filé de frango, um filé de peixe ali, um feijãozinho ali. Não dá 500 quilocalorias o seu prato. Nossa, é mesmo, né? Então as pessoas, elas não entendem que volume alimentar, ela vai ser muito interessante até mesmo para constituir o bolo fecal. E do ponto de vista calórico, não tem muitas calorias. E muitas vezes você bate isso com um biscoitinho, que você vai beliscando. E isso a literatura nos mostra também que indivíduos, quando estão próximo do resultado, tendem a fraquejar. Isso é muito interessante. Esses indivíduos têm a falsa sensação de confiança, que estão, eu já sei emagrecer, vou bater minha meta. E aí começa o que a gente chama de desinibição, conduta desinibida, né, ou desinibitória, né, que é justamente o quê? O belisco. Não, tá tudo sob controle, posso comer um negocinho aqui, outro negocinho aqui. Então esse ato desinibido de ter a falsa confiança de que você vai estar conseguindo chegar próximo da resolução do teu problema é que te afasta do resultado. Até porque esse indivíduo ele não consegue internalizar que
ele vai ter outras metas. Olha, conseguimos bater 10 quilos aqui de emagrecimento. Pô, legal. Então agora é só manter. Não, agora a gente vai para outra fase de aumento de massa muscular, redução da flacidez, melhora do... E vai. Ou até dependendo da carga. Olha, agora a gente já chegou aqui, a gente perdeu 50 quilos, 60 quilos. Então a tua pele também, ela tá com um processo que a gente pode já pensar em preparação para cirurgia. Como é que você lida com isso? Nossa, mas... se eu fizer a cirurgia da pele e depois eu voltar, o que acontece? Não, então peraí, como é que tá a tua mentalidade? Essa questão é muito importante. Os estudos, eles sugerem também, até mesmo que a obesidade, ela tem uma relação direta com as questões emocionais e psicológicas. É até uma pergunta que eu ia fazer para você, Santi. Eu trabalhei durante um período num centro de bariátrica e passava por mim para aprovação ali para cirurgia, e muitas pessoas barravam na psiquiatria mesmo, né? Essa pessoa não tem condição de encarar uma cirurgia bariátrica. Ela não entendeu o processo, ou, né, tá num estado maníaco, por exemplo, e impede fazer uma cirurgia. E o que a gente via no longo prazo, acompanhando esses pacientes, né, e é justamente nesse período de 2 anos que você trouxe no início, essa questão do reganho de peso era muito comum, mesmo após a cirurgia, e o que os pacientes mais traziam era essa questão do comer emocional. Então, de fazer a regulação emocional, então, brigou com o marido, brigou com o filho, eu vou lá e como, desconto no biscoito, na bolacha recheada, no lanche, e hoje tá mais fácil comer errado no sentido de facilidade até de entrega, né? Os próprios aplicativos de entrega fazem com que a gente tenha acesso a fast food a todo momento, né? Não é difícil mais a gente ter acesso. Então, como que você vê essa questão desse comer emocional nesse reganho de peso dentro de 2 anos? Não só após uma cirurgia bariátrica, mas pós um tratamento, por exemplo, com as canetas. Não, perfeito. E a primeira coisa, né? A gente já sabe que a recuperação, ela já é esperada. Então você naturalmente já tende a ter uma recuperação esperada, porque esse indivíduo precisa manter o estilo de vida, ou até mesmo a melhorar ainda mais esse estilo de vida. E os lapsos que ele tem muitas vezes de comida podem ser até mesmo potencializadores. É o que a gente chama de efeito catch-up. Né? Acontece muito com crianças. Se você foi uma criança obesa na infância, você tem 80% de chance de se tornar um adulto obeso. E a construção, muitas vezes, da associação da alimentação está na infância. Então, os pais, eles precisam trabalhar também com propostas alimentares de diversificação, de textura, porque muitas vezes a memória afetiva ela é criada ali na infância. E muitas vezes esse indivíduo perpetua isso, ou até mesmo a falta de comida na infância. Esse indivíduo, eu tenho um paciente que na vida adulta, ele fala assim, Santiago, só não deixa eu passar fome, não. Que eu passei fome na infância. Não, mas a fome é um sinal natural que mostra que você está em déficit calórico. E ele entra em desespero quando acontece. Não gatilho, né? Não, eu fico até emocionado porque é uma pessoa que a gente construiu isso com a banana. Eu falei assim, pode ficar despreocupado. Se você tiver fome, pega a banana da bolsa e come. Ele, mas já pode? Pode. Porque ele tinha medo de ficar com fome porque ele remetia ao passado. Ele não conseguia emagrecer. Então, toda vez ele estava ali. Ou então ele tentava fazer refeições que aumentassem mais a saciedade. Então, ele ia para refeições, muitas vezes, gordurosas. Porque quando ele comia fruta, ele falava assim, não, mas eu fico com fome muito rápido quando como fruta. Então, eu gosto de bater uma farofa com ovo, com bacon, que eu fico empazinado e não tenho fome. Só que o consumo calórico dele aumenta lá. Mas beleza, vamos voltar. Então, o comer emocional está associado a isso também. Do ponto de vista de canetas anti-obesidade, os estudos sugerem que quando você para de usar a medicação, você recupera 2/3 do peso perdido. Até mesmo porque você não tem massa muscular para suportar isso. Então, os profissionais hoje, eles começam a ter esse olhar, é a fase que a gente vai introduzir e progressivamente a gente vai ajustar a alimentação, ressignificar a relação da alimentação e começar a entender a atividade física ou até mesmo o treinamento. E progressivamente a gente vai desmamar isso, até porque a gente lida com pacientes que internalizam a ideia de que só conseguem emagrecer pelo uso da medicação. E quando você vem tirando a medicação, eu falo assim, não, mas aí eu não vou conseguir. Que eu só consegui emagrecer por causa da medicação. Uma dependência emocional também, né? Começa. Então, a gente precisa identificar essas questões que a literatura nos trazem. O próprio... os estudos mostram que a disserpatida, ela tem um percentual de emagrecimento de 20%. Essa substância é do Monjaro. Do Monjaro. Isso, desculpa. Perfeito, obrigado. Não é porque, às vezes, o nome genérico as pessoas não sabem. Querida. Eu tô feliz demais de estar aqui do seu lado, porque eu levanto e você corta, né?
Só que se você for analisar esse estudo, é um estudo que fez uma análise de 10 meses. Você tem 10 meses de emagrecimento para 20%. Mas peraí, será que em 10 meses, se eu não estivesse usando a medicação, eu não teria um valor próximo a esse? Eu teria um valor próximo. Então, até que ponto a gente está falando, nossa, olha só, 20%, mas quanto tempo a gente ficou isso e qual é a amostra? Então, a gente começa a entender um pouquinho dessa relação de recuperação do peso perdido, especialmente por conta da composição corporal. Os aspectos que modulam o apetite, primeiro, são a composição da alimentação, com fibras, vegetais, fitoquímicos. A própria composição corporal, ela modula o apetite. Né? Então, se você está com um percentual de gordura mais baixo, você tem uma sinalização de saciedade mais rápida. O apetite vem, mas lá no hipotálamo você tem uma rápida sinalização de saciedade. O que quer dizer isso? Pessoas que treinam ou que têm um percentual de gordura mais baixo, pode até estar com muita fome, comer um pouco mais rápido, mas em 10, 15 minutos o hipotálamo já está, estamos saciados, viu? Pode ficar tranquilo. O indivíduo obeso não. O indivíduo obeso, muitas vezes, 20, 30 minutos e esse sinal não vem. Então é por isso que o comer associado à relação de mindfulness, o estado de atenção plena, ou então, olha, come devagar. Ai, Santiago, mas eu acho que isso aqui não vai dar conta, eu estou com muita fome. Calma. Respira, come devagar, 40 mastigações por minuto, não assiste televisão, não fica olhando no celular, cheira a comida, degusta essa comida e come devagar. Depois, come sentado. Come sentado, exato. Tira esse momento, modo avião, celular, come. Junta todo mundo para comer também. Não sai a família, vai para um para cada canto, não junta, né? E aí você vai ver a diferença que a gente tem. Tem um estudo muito legal que no passado tinha alguns autores que diziam que fazer exercício aeróbico engordava. Né? Isso é interpretação de estudo. Basicamente, vou tentar ser bem breve, eram 2 grupos, no qual a alimentação era ad libitum. O que é ad libitum? A alimentação come à vontade e você tem, a hora que você sentir que você está saciado, você para de comer. Perfeito. E compararam musculação com exercício aeróbio. Né? Só que a questão é não quantificar o que a gente chama de equalização isoenergética. A questão é, eu vou gastar 500 quilocalorias no cardio, mas eu vou gastar 500 quilocalorias na musculação. Para eu gastar 500 quilocalorias na musculação, é 2 horas de treino de musculação. Isso com um nível de treinamento alto, que é sentido do suporte 2 horas. Porque a depender do nível de treinamento dele, 40 minutos ele não consegue manter. Porque ele está tão bem treinado. Beleza, mas não fizeram isso. E aí fizeram musculação e exercício aeróbico. O exercício aeróbico naturalmente tende a gastar mais calorias. Obviamente que do ponto de vista de morfológico, a musculação ela vai auxiliar o quê? Contra a perda de massa muscular por conta desse déficit calórico aumentado. Por isso que o melhor treino é o combinado. É o exercício aeróbico junto com a musculação. Esse é o melhor cenário. É o atleta híbrido, né? Na verdade, tem algumas pessoas que não gostam desse termo, atleta híbrido. Mas sim, exatamente, treinamento híbrido perfeito. Une os dois, né? E você tem tanta melhora cardiovascular e eficiência metabólica, também de sinalização hormonal, porque tem um gasto maior, junto também com o aumento da massa muscular, aumento da força e aumento também das cargas, para você ir incrementalmente aumentando. Beleza. E aí o que aconteceu? No registro, colocaram 2 grupos sedentários e acima do peso ideal para treinar. Beleza. Esse indivíduo sedentário ele tem uma sinalização hormonal não tão sensível como o indivíduo treinado. Então, se ele começa a gastar um pouquinho, o corpo dele já tô com fome, porque esse sinal vai muito alto. E aí o que acontece? Depois que eles treinaram, eles foram comer. Agora imagina uma pessoa que faz musculação, gasta umas 200 quilocalorias e o outro que faz um exercício aeróbico gasta 400. E aí ele vai comer. Então, o que acontece? Aí os autores falam assim, exercício aeróbico engorda. Não é exercício aeróbico que engorda. É que você chegou para comer e depois, como você gastou mais, você ficou com mais apetite, nunca fez ajuste calórico e está comendo à vontade. É por isso que é muito importante alguns pacientes, nutricionista, entre aspas, ele ser um pouquinho mais assertivo. Ele não ser um pouquinho, não, vamos ajustar, não pode comer um pouquinho mais. Não, tem certos momentos que você fala assim, não. Tem que comer aquilo que a gente propôs. Para você entender o que é e saber que aquilo lá vai ser suficiente para você. É o que muitas vezes as pessoas chegam e na ansiedade, que hoje é um dos maiores problemas de saúde mental associado à obesidade, ansiedade e depressão, principalmente a ansiedade, olha para um prato e olha e fala assim, isso aqui é muito pouco. Não, isso aqui é muito pouco para mim. Não vai ser suficiente. Já começa a internalizar. Aí você fala assim, calma, come devagar que você vai ver. Aí depois ele vira e fala assim, nossa, e não é que eu estou satisfeito?
Nossa, então isso aqui me satisfaz, isso aí. Então vou comer só isso. Pronto. Então você, como nutricionista, insistiu naquele momento e falou assim, não, vamos entender um pouquinho a nossa relação com a comida, ou então o quanto é o suficiente. Por isso que o nutricionista pede também foto do prato. Manda foto, deixa eu dar uma olhadinha. Coloca um verdinho aí, um amarelinho aí e tal. Eu tive um paciente que não comia vegetal de jeito nenhum. E como é que a gente muda um comportamento alimentar? A gente analisa os valores pessoais, as crenças também, as relações que esse indivíduo traz com o ambiente em que ele vive e bota tudo isso e tenta contextualizar. Esse era um indivíduo que adorava um churrasco. Mas vegetal, não. E aí, entre aspas, olha só o trabalho formiguinha que eu fiz com ele. Qual que é, entre aspas, a salada do churrasco? Se a gente for pensar assim, é o vinagrete, né? O vinagrete. O mais próximo, talvez, é o vinagrete. Aí você fala assim, o vinagrete vai. Vamos colocar um vinagretezinho? Vamos. Então, beleza. Ok, agora você já está comendo um vinagrete, você já experimentou fazer um vinagrete, mas de pepino? Vinagrete, pepino, testa e tal. Até que deu uma liga boa. Então continua. Agora que já está com vinagrete e pepino, você já pensou em colocar trigo de quibe, né? Farelo de trigo, né? Que é uma importante fonte alimentar de fibras? Não, nunca. Vai virar tipo um tabule, né? Vamos fazer? Vamos. Aí eu inseri o tabule, ele adorou. E aí depois eu fui, a partir disso, reintroduzindo. E hoje ele tem uma relação muito legal com esses vegetais, né? Há um custo de memória afetiva e também contexto de prazer associado ao churrasco, e a gente vai reintroduzindo. E num processo de negociação, e num processo de tentativa e erro. É igual dieta de fermentação. Algumas pessoas acham que, a depender do que comem, esse alimento está inflamando esse indivíduo, porque esse indivíduo com gases. Na verdade, ele está consumindo algo que é fermentativo. Então, muitas vezes, esse indivíduo come cebola, alho e tem uma fermentatividade maior. E esse indivíduo acha que isso aí está inflamando esse indivíduo, quando na verdade é uma fermentação. E aí a gente tem na nutrição uma dieta que se chama dieta de FODMAPs, né? Fosfoligosacarídeos e polióis, que é tentar retirar esses alimentos mais fermentativos e reintroduzindo ou colocando outras opções. Algumas pessoas acham que o feijão é um alimento horrível, cruel. Não, o feijão é uma excelente fonte alimentar, com um altíssimo nível nutricional, só que ele tem um pouquinho de fermentabilidade. Então a gente pode ajustar alguns elementos para que esse feijão não fique tão não fermente tanto e seja um importante aliado para unir leguminosas e cereais, como é o caso do arroz e feijão, que se completam. Tem um valor nutricional muito grande. E é importante você trazer esse processo desse seu paciente, Santiago, porque eu vejo a orientação nutricional, se ela é feita de uma maneira muito generalista, então eu chego para você e falo, Santiago, você precisa comer mais fruta e verdura. Fica uma coisa, mas se eu tenho 40 anos e não como, isso significa que eu tenho uma dificuldade. Seja porque eu não gosto do sabor, porque não é palatável para mim, ou seja porque eu tenho uma memória ruim relacionada a esse tipo de alimento. Então precisa ser essa reintrodução, né? Processo, às vezes tem paciente que coloca mais molho, maionese light, vai colocando coisas na salada para a salada ficar mais chamativa, até a pessoa realmente já fazer questão de comer a salada diariamente. Precisa ser um processo, né? Perfeito. Vou colocar, houve uma época que estava muito na moda espremer limão em jejum, mandar para dentro para dizer que ativava o metabolismo, né? Eu estou emagrecendo com o limão espremido aqui, deu certo, né? Vai emagrecer se você colher o limão lá no limoeiro a 5 km e voltar, aí sim. Mas brincadeiras à parte, uma estratégia bem legal, até mesmo se você gosta do limão espremido, espreme na salada. Aproveita já para temperar a salada. Então você pode utilizar o vinagre. O vinagre na salada é interessante. Não vou tomar o vinagre em jejum porque ele reduz a glicemia. Não reduz a glicemia em jejum. Na verdade, você tem um efeito das fibras, dos vegetais, que condicionalmente também com um tempero podem estar trazendo um elemento de ativação das papilas gustativas que são importantíssimas do ponto de vista de saciação. A gente tem na literatura um processo de saciação e saciedade. Saciação é tudo aquilo que antes da saciedade, que é fisiológica, eu comi, então os hormônios vêm e ativam, agora eu estou saciado, beleza. Antes disso, é o que a gente chama de saciação. São elementos associados à mastigação, ao cheiro da comida, são agentes que antecipadamente ativam já
toda uma cascata de sinalização que pode até antecipadamente melhorando essa saciedade que vai vir depois quando você consome o alimento. Então, textura do alimento, aroma, palatabilidade, o processo de mastigação. Esse comer em mindfulness, né? No sentido de você aproveitar daquele processo de alimentação. Mas não só isso. Porque quando você coloca um sabor diferente, você tem vias hipotalâmicas que, pela via de sabor, de identificação, aumenta a saciedade. Começa com o processo de saciação para depois vir com saciedade. Isso é sensacional. Por quê? Ah, Santiago, eu vou colocar uma cúrcuma no ovo, porque a cúrcuma é termogênica, né? A cúrcuma aumenta a atividade do metabolismo e emagrece. Meu querido, não aumenta. Cacau em pó, canela em pó, gengibre, alho, não tem um efeito termogênico de aumento da temperatura interna corporal a ponto de você gastar mais calorias. Isso não acontece. Mas isso é muito legal se você utilizar o sabor dessas especiarias para amplificar uma resposta palatável no seu hipotálamo. Isso é muito interessante, porque através da escolha dos temperos ou desses agentes e do sabor, você pode comer algo que não tem tantas quilocalorias, mas por conta desse sabor, você se sentir saciável. Você toma um café da manhã, ovinho mexido, cafezinho preto sem açúcar, né? E uma sua frutinha preferida. Um melãozinho, um mamão, melancia, morango. Coisa linda, café da manhã maravilhoso. Ok. Santiago, 10 dias. Nossa, não tô aguentando mais esse ovo mexido, café da manhã. Não aguento mais. Aí manda mensagem, né, pro Nutri. E agora? Você já experimentou jogar uma cúrcuma no ovo? Vai pra quê? Vou botar um saborzinho. Vê, vai tá bom. Coloca. Deu liga, hein? Nossa, ficou mais gostoso. Aí a gente ganha mais 10 dias. Santiago, agora, nossa, já não tô aguentando mais cúrcuma com ovo. Não tô aguentando. Já experimentou colocar orégano? Orégano? Tenta. Aí você vai. Ui, deu liga. Aí você vai. Salsinha, cebolinha, tomatinho, né? Tomate cereja. Isso. Tá? Tomatinho cereja. Uso muito como estratégia e você vai ajustando. Então você, do ponto de vista de palatabilidade, você aciona vias no hipotálamo que detectam esse sabor. Não tem calorias, mas do ponto de vista de adesão, né, a proposta dietética e consistência, você tem um aporte maravilhoso. Inclusive cacau em pó. Cacau em pó é uma excelente fonte de fibras. Excelente fonte de fibras. Gente, cacau em pó não é Nescau, Toddy. É diferente, são coisas diferentes. E às vezes as pessoas têm uma memória afetiva com doce, né? E tem o medo de consumir o doce, porque é calórico e tal. Na verdade, com ajuste, você pode comer tranquilamente. A questão é quanto a gente consegue modular. E outra, se você tem uma relação afetiva ou até mesmo uma associação de prazer com aquilo, especialmente quando você está ansioso ou tenso. Aí a gente tem um problema que a gente precisa analisar. Indivíduos atletas, por exemplo, tendem a ter um autocontrole e uma redução da impulsividade muito maior. Por isso que um dos hábitos angulares muito interessantes para estar melhorando a dieta é a prática de atividade física. O indivíduo que incorpora a atividade física na vida e entende o quanto ele consegue treinar, o quanto provavelmente ele gasta, o quanto ele consegue modular o gasto calórico, a composição corporal, ele tem mais tranquilidade, controle e inibição da impulsividade do que o indivíduo que não tem esse nível de atividade física aumentado. É até importante, gente, pessoal, o hábito angular é um hábito que sustenta outros hábitos que são importantes. Então, a pessoa que ela faz, eu faço atividade física pela manhã, musculação 6 horas da manhã. Isso me obriga a dormir cedo. Isso me obriga a jantar bem, porque no outro dia eu preciso dessa energia para eu treinar direito no outro dia. Então, assim, uma atividade física fez eu dormir melhor, fez eu me alimentar melhor. Então, a atividade física é um hábito angular por isso. Às vezes, nas manifestações sociais de alimentação, né? Olha, acabamos o podcast, vamos fazer uma alimentação, vamos comer alguma coisa em algum lugar? Vamos. Aí, a depender da pessoa que não tem essa relação com a alimentação, até mesmo com o nível de atividade física, ela vai falar assim, eu acho que eu não posso. Eu não posso ir num rodízio de pizza, de comida japonesa, porque eu vou comer muitas calorias, isso vai dificultar meu processo de emagrecimento. Quem treina vira e fala assim, peraí, eu vou comer rodízio todo dia? Não. E outra, eu vou perder a oportunidade de estar ao lado das pessoas que eu amo, das pessoas que estão vibrando ali num momento bacana da minha vida, que foi essa entrevista legal, um podcast. Tá tudo tranquilo. E esse indivíduo ele tem um olhar diferente, porque ele pode até comer um pouquinho até mais, mas ele sabe que
Depois da semana, ele vai treinar. Ele vai conseguir diluir isso na alimentação. Ele tem uma tranquilidade em relação a isso. Então, é muito legal também que esses indivíduos, eles já têm também uma segurança em relação ao próprio comportamento diante de outras pessoas. E as pessoas que não têm essa capacidade ficam mais vulneráveis às falas, ou então até mesmo às questões emocionais atribuídas, à maneira de olhar, ou até mesmo à abdicação de momentos sociais. Fala assim, não vou, porque vão me oferecer uma cervejinha, eu não posso falar que eu estou de dieta, e aí se eu falar, todo mundo vai começar a rir de mim. Então esse indivíduo ele começa a abdicar também da vida social com medo do que vão falar, ou se disserem, ele não tem, muitas vezes, a emancipação emocional, vamos colocar assim, para lidar com aquela situação. Então, a dieta passa a ser uma punição, né, para essa pessoa. Eu tenho um amigo incrível que a vida deu a oportunidade de conhecer, que é o Fernando Sardinha. É um fisiculturista, um amigo muito legal, e eu tenho um carinho, e eu sempre conto essa história, que eu aprendi o que é um atleta, e até mesmo a resiliência do atleta, no momento que nós estávamos dando uma palestra juntos, aí estávamos todos os palestrantes para jantar, e eram acho que 9h30, não, eram 8h30, 8h30, e estava dando 9 horas da noite. Aí o Fernando Sardinha chegou e falou assim, meus queridos amigos de ferro, é um prazer inenarrável estar ao lado de vocês, mas eu preciso me ausentar porque amanhã às 4 horas da manhã eu faço o meu cardio. Aí todo mundo, que isso, Sardinha, fica aqui com a gente. Foi um prazer muito grande estar ao lado de vocês. Um excelente jantar para vocês e a gente se vê amanhã. Que isso, Sardinha, fica aí. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço. E já foi saindo. A mentalidade atribuída aqui, a organização e o que tem que ser feito já está ajustado. Só que, naquele momento, entre aspas, naturalmente as pessoas tendem a evocar frases naturais. Não, esquece isso, fica aqui, é só hoje. E lembrando que ele é um atleta, né? Ele vive disso. Tudo certo, não tem problema nenhum. Só que, para ele, dentro da organização, dos aspectos relacionados ao treinamento, ele virou e falou assim, não, já estou ajustado, tá tudo certinho, e amanhã, depois de treinar, a gente vai tomar um café da manhã e a gente vai continuar o papo. Mas eu vou ajustar isso porque na minha rotina isso faz sentido e eu estou todo organizado. Mas esse ponto importante, ele poderia ter ficado lá tranquilamente. Isso vai de acordo com os valores dele. Exatamente. Mas o mais importante para mim foi o seguinte, tá tudo certo, talvez você tá num local... E as pessoas, não, peraí. Não, gente, eu vou fazer aqui que tá tudo certo. Ou então, tipo, eu vou deixar de beber, né? Eu vou tomar aqui uma aguinha, vou ficar quietinho aqui. Pô, bebe aí com a gente. Não, tá tranquilo, tô sossegado. Ou então, muitas vezes, esse indivíduo vai para um churrasco, que já acontece com um paciente, né? E leva a própria marmita. Né? Não, gente, eu tô aqui por quê? Eu tô aqui por causa de vocês. Eu gosto de estar com vocês. Obviamente, talvez, que o fator que tá junto aqui, o fator que converge a esse encontro é o churrasco, é a alimentação, mas o mais importante para mim é estar ao lado de vocês. E a minha comidinha eu tô aqui. Isso acontece muito também com o indivíduo vegetariano ou vegano. Eu tenho paciente, né, que é vegetariano, que tem muitos amigos que adoram churrasco, mas pelo fato de chegar no churrasco e toda hora falar que é vegetariano, e muitas vezes as pessoas falam assim, quem que chamou isso aí? Mas vem pra quê? Ou então a chacota, peraí, eu vou fazer um filé de alface aqui, ó. Deixa comigo, eu vou fazer. E essa minha paciente falou assim, cara, eu deixei de ir. Deixei de ir, porque aí eu falei assim, então você vai fazer porque assim. Na verdade ela foi desrespeitada, né? Perfeito. E talvez ela não se sentiu à vontade pra... Não, gente, olha... Que poderia ter feito uma berinjela ali no mesmo, na grelha diferente, mas com o mesmo carvão. E ela, naquele momento ali, eu não ainda era psicólogo, né? E, inclusive, esses tipos de ocasiões, durante o atendimento como nutricionista, me inclinaram a fazer psicologia. É porque eu vi o quanto a alimentação está associada às emoções. O quanto... E muitas vezes eu direcionava o meu paciente para um psicólogo, um psiquiatra, e eu vi o quanto culturalmente a gente tem muito que lutar, Ju. A gente tem que lutar tanto. Existe uma relação tão errada com quem faz terapia, ou então... Não, peraí, Santiago. Você tá falando para eu fazer terapia, você tá me chamando de louca? Eu falei, de forma alguma, querida. Não, pô, a gente tá aqui alimentação, treino, vamos analisar essas questões emocionais. Não, pera.
E aí eu falei assim, meu Deus, como culturalmente as pessoas associam que o processo terapêutico, ele às vezes está associado a uma fraqueza do indivíduo, quando é o contrário. É o contrário, você evolui muito mais. E aí, então, às vezes eu indicava, e até mesmo pelo custo, ou até mesmo pelo tempo de agenda, alguns pacientes meus declinavam porque demoravam a ter o atendimento. E eu sou um cara que resolve o problema. Né? Eu sou um cara que resolve o problema. Eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer psicologia. Porque aí o cara nem sabe que tá aqui, eu já tô alinhando as coisas. E aí eu falei para essa minha paciente, né, nesse momento, falei assim, então você vai falar o seguinte, você fala que você tem alergia à carne. Fala que você tem alergia à carne. Ela, fala. E aí ela chegou no churrasco, ela falou que tinha alergia à carne, virou ainda o assunto do churrasco. Meu Deus, menina, sério, como é que é? E te dá umas bolotas no braço, como é que não? E ela brincou aquela situação, acabou e diluiu. Obviamente, o ideal é a gente, de fato, não conseguir se expressar e ser respeitado, né? Mas aquele momento foi, mas enfim... Então, são questões importantes a gente fazer análise do ambiente, fazer as relações de valores, a contextualização também do que está acessível ou não, e até mesmo o entendimento fisiológico ou mais técnico, mas de uma maneira que essa pessoa consiga entender e ela ser autossuficiente. É o que na literatura chama de autoeficácia. O indivíduo que consegue emagrecer mais é aquele que consegue entender o que está por trás do que precisa ser feito. E até mesmo quais são as limitações, as dificuldades e o mais importante, como eu vou conseguir resolvê-las. E todos nós temos as nossas limitações. E quais são as maiores dificuldades do emagrecimento? Então, a primeira, por incrível que pareça, é a autoconfiança. Existem alguns estudos que sugerem, até mesmo como o efeito Dunning-Kruger, né? Um indivíduo que chega e fala assim, eu já sei que tem que emagrecer, eu sei que é déficit calórico, tá, mas eu vim aqui só para dar uma organizada na dieta. Esse é o indivíduo que vai ter mais dificuldade. Porque ele tem a falsa sensação de que ele está no controle, ele está só uma fase turbulenta na vida dele, que ele vai ajustar ali, vai ter confiança e vai conseguir emagrecer. Não, esse é um dos maiores sabotadores é a autoconfiança. Ou até mesmo um indivíduo que fala assim, para que eu vou no nutricionista? Vai me ensinar a comer? Eu vou gastar, porque eu vou ajustar? Eu vou no aplicativo aqui e já faz tudo. Daí, por exemplo, existem estudos... Eu posso falar o nome de aplicativo aqui? Não. Pode. Né? Pode. Esse é um estudo agora recente de um aplicativo utilizado, MyFitnessPal, né? Que é um dos aplicativos que as pessoas mais utilizam. Né? E mostrou que há um erro muito grande nos dados relacionados a gasto e consumo energético. Eu tenho alguns pacientes que estão seguindo dietas, entre aspas, prescritas, indicadas ali pela IA, né? Então, pelo ChatGPT. Na matemática. Na matemática ali de nutrientes e tudo mais. E isso é um perigo, porque quem que está vendo a evolução? Porque o nutricionista não é só o prescritor de dieta, mas ele também é o profissional de saúde que acompanha ali esse processo. Então, eu sempre falo isso. Se for de matemática e entrar em déficit calórico, sabe que 1 grama de álcool tem 7 quilocalorias, né? Então, se for só por conta de quilocalorias, as pessoas poderiam emagrecer só beber bebida alcoólica. Né? Porque é só caloria, é só matemática? Não. E aí a gente tem uma outra condição muito importante, que é entender as relações de sensibilidade intestinal, de acessibilidade, ou até mesmo... comorbidades, né? Então, uma paciente que tem endometriose, transtorno de ansiedade, ela vai ter muito mais dificuldade, às vezes, com a dieta, vai ter que fazer a dieta com food maps, né? Indivíduos idosos, por exemplo, indivíduos que têm xerostomia, redução de salivação, tem menos dente. Como é que você vai prescrever carne para ele mastigar? Ele não consegue. E aí a gente tem esse olhar também associado ao que está acessível para esse indivíduo. E isso é muito importante também, por quê? Porque a alimentação ela transcende uma questão necessariamente matemática. Existe um olhar muito grande por trás que muitas vezes o paciente ele nem consegue expressar. Por exemplo, existem estudos que mostram que o relacionamento tóxico muitas vezes dificulta qualquer adesão a um protocolo dietético. O ambiente, ele modula muito os resultados da dieta, porque muitas vezes você tem alguém que está fazendo dieta, mas está num ambiente em que as pessoas estão comendo hambúrguer na frente do outro, ou então fala assim, você não pode comer o biscoito, né? Tá de dieta, né? Como é que esse indivíduo consegue ter, então, um acolhimento, ou até mesmo um ambiente
que auxilia no processo se ele está sendo motivo de chacota, ou até mesmo ele está... É por isso que a matemática da IA não vai detectar isso. E isso é interessante quando você fala do ambiente, Santi. Isso eu vejo muito com meus pacientes, são crianças ali, adolescentes que estão num grau de obesidade importante. E aí a família fala, olha, nutricionista que você indicou, muito boazinha, muito simpática, mas não deu resultado. Eu falei, mas e a família? Está fazendo a dieta? Ah, mas como assim? Eu tô no meu peso. Eu falei, não, tudo bem, você pode estar ótima, mas... Em casa vai ter que ter restrições, não dá para ter a bolacha recheada 100% disponível, o biscoito. A família tem que ajudar nesse processo da dieta, porque é uma mudança. O pai pede pizza 3 vezes na semana. Ah, mas o pai é magro. Tem aquela expressão, não sei se você já ouviu, magro de ruim, come de tudo e não engorda. Tá, mas o pai vai ter que parar de pedir a pizza 3 vezes à noite, né? 3 vezes por semana. Então, esse ambiente também é um dos fatores que deixa mais difícil o emagrecimento. Principalmente para crianças e adolescentes. Principalmente para uma criança. Como é que a criança vai preparar o próprio alimento? E aí a gente contextualiza também essa relação, que é muito bacana, que existem estudos que mostram que quando o indivíduo está num processo dietético de emagrecimento, a família tende a ter os mesmos resultados. Porque elas tendem também a ajustar e conforme tem que ter mais vegetais, ou então não faz a compra do mês com fome. Então existem estudos que mostram que se você for fazer a compra do mês com fome, a tendência é comprar... alimentos que você não está precisando naquele momento, você induzir o teu ato por conta do seu estado ali naquele momento. Então você começa a comer em prato fundo também, né? Você reduz o prato. Então, para você ter ali a sensação de que está com mais comida, porque no prato fundo você come mais e nem percebe. Então, sim... pacientes bariátricos, às vezes a gente muda até para prato de sobremesa, né? Para reduzir essa percepção de estou comendo muito pouco, né? Exato, exatamente. Então, você consegue ajustar todos esses aspectos e progressivamente também vai tentando modificar alguns outros que condicionalmente, por exemplo, em relação a hormônios, podem estar vulnerabilizando o indivíduo a comer mais, como é o caso do sono. Não existe emagrecimento saudável sem sono adequado. Então, a primeira dificuldade seria a autoestima ali, né? Essa questão da percepção de autoeficácia. Sono também é uma dificuldade de emagrecimento. Muito. Sono, e o sono é o seguinte, o sono, ele é organização. Então, você já começa também na janela da cafeína. Qual foi o último horário do dia que você utilizou a cafeína, até mesmo de ponto para não prejudicar teu sono? Os estudos sugerem que o último café antes de dormir tem que ser 9 horas antes de dormir. E se for, por exemplo, um pré-treino, se for a galera que gosta de usar os estimulantes para treinar, tem que ser 13 horas. Porque a tendência dessa quantidade de cafeína ser maior. São 13 horas. Fora que 150 miligramas de cafeína aumenta a ansiedade. Se aumenta a ansiedade, você tem preferência também. Alguns estudos sugerem que quem é mais ansioso tem mais preferência por doce. Então você começa a ter uma relação também de ansiedade e memória afetiva associada também a gatilho mental para comer um doce e relaxar naquele momento. Porque muitas vezes você não consegue identificar o porquê que você está ansioso, qual foi o gatilho, o que eu tenho que fazer, ou qual é o manejo, ou como eu vou lidar com a situação para que ela não se repita. Então você tem todo esse contexto que está associado também à organização, ao entendimento para não prejudicar teu sono. E a privação de sono deixa a gente mais impulsivo, né? Isso, as escolhas alimentares serão piores depois de uma noite mal dormida. Muito legal que mostra que quem dorme menos de 1 hora consome mais 150 quilocalorias. 1 hora menos de sono... Uma pessoa que dorme 7, 6, 5 vai aumentando. Foi uma comparação de indivíduos que dormiam 6,5 ou 7 horas com indivíduos que dormiam 5, 5,5. E aí os indivíduos que dormiam 5,5 consumiam 150 quilocalorias a mais por dia. Então, se nós fizermos uma análise, obviamente isso é contextual, obviamente no ambiente, mas é uma média, tipo assim, 1 hora a menos de sono que você dorme, você aumenta 150 quilocalorias. Vai juntando isso num mês para você ver. Vai juntando em 2 meses. Né? Fora que você tem uma recuperação reduzida. O melhor pré-treino que a gente tem hoje na literatura não é cafeína, é uma boa noite de sono. A recuperação hoje é considerado pilar, por exemplo, para lesão. Lesão é multifatorial, mas o treino começa na recuperação.
Sono e alimentação são os 2 principais pilares de recuperação. Como é que eu vou conseguir ter uma performance adequada se eu estou comendo menos da dieta ou talvez se eu estou dormindo menos? Então, o desafio, muitas vezes, é a gente não reduzir tantas calorias da dieta. Porque, às vezes, o indivíduo ele consegue treinar muito bem, só que, às vezes, pelo imediatismo, você está querendo um resultado tão rápido que você reduz tanto o consumo energético que esse indivíduo não consegue performar. Ele não consegue fazer 1 hora todo dia de academia. Ou então ele não consegue fazer a musculação e o exercício aeróbio. E aí, ele cria a frustração também, até mesmo pelo efeito relaxante do próprio treino. Então ele começa a entrar num looping emocional que pode estar potencializando aquilo que era para estar melhorando por conta de um déficit calórico. A gente pode entrar no que a literatura chama de síndrome de Red-S, né? Que é a síndrome relacionada à baixa energia da dieta. Então, as mulheres... no passado, acreditava-se que as mulheres menstruavam menos por causa do percentual de gordura estar mais baixo. Mas hoje a gente sabe que é a baixa quantidade de energia associada a isso. E aí o que acontece? A gente ainda tem as questões associadas à síndrome pré-menstrual na mulher. Então a mulher, muitas vezes, ela está com a sintomatologia da síndrome pré-menstrual e ainda está, por exemplo, com uma dieta de baixas calorias que pode estar vulnerabilizando emocionalmente ela, muitas vezes, fala assim, não, deixa eu comer um pouquinho, porque eu preciso comer alguma coisa. Aí você entra no ciclo também de culpa depois. Você cria um ciclo de culpa, essa culpa traz para você um elemento de inferioridade, um elemento de pensamento dicotômico, né, que a gente chama de pensamento binário, né? 880, 880, né? Fala assim, quer saber, isso não é para mim, não. E aí depois você está mais triste, caindo num loop emocional, depressivo, e internalizando a ideia de que você não consegue emagrecer porque você é uma pessoa... E um sabotador disso, que é o já que, né? Já que eu comi errado no café da manhã, eu vou comer errado o dia inteiro. O que eu vejo que tinha um termo que popularizou uma época, que era dia do lixo. Ou refeição lixo, né? Eu sempre odiei essa expressão, apesar de eu não ser da área da nutrição. E as pessoas fazem a dieta ali. Vamos supor que a pessoa está numa dieta, né, com déficit calórico para emagrecimento, de segunda a sexta. Aí na sexta-noite, na verdade, ela já começa a comer os hiperpalatáveis ali, comidas hipercalóricas. E aí, durante do período de sexta-noite a domingo à noite, ela faz o superávit calórico que compensa tudo que ela fez durante a semana. Então, o emagrecimento não acontece por conta dessa coisa do semana não pode nada e final de semana pode tudo. Perfeito. A mudança da terminologia hoje, justamente por conta disso, hoje o pessoal fala muito de refeição livre. Qual que é a minha refeição livre? O que é refeição livre para você, Uai? Livre para comer, né? Livre para comer. Aí que tá. A primeira coisa, se você não define aquilo que você precisa de fato compreender, você vai criar menos respostas assertivas para resolver aquilo. Então, uma pessoa que acredita que a refeição lixo ou a refeição livre não tem nenhum tipo de cálculo ou análise do nutricionista para contextualizar o quanto dentro daquela faixa calórica da dieta está aquela refeição que ela poderia estar usufruindo por conta de prazer, esse indivíduo ele se sabota. Então a refeição livre não é comer livre indistintamente, não. Muitas vezes esse indivíduo, até mesmo por uma questão social, de poder sair, comer uma coisa diferente, ele pode estar fazendo um consumo, às vezes, de um hambúrguer de 600 quilocalorias, ao invés de comer arroz, feijão, carne e salada, que daria mais ou menos 600 quilocalorias. Só que por prazer, até mesmo pela questão social de sair com as pessoas, isso pode estar associando ao quê? A uma refeição livre. Livre do quê? Daqueles componentes de seleção de alimentos que a gente estava optando para ser 90% do protocolo. E o livre, ele pode ser adaptado no sentido, vai comer hambúrguer? Será que o refrigerante não pode ser zero? Contenção de dar. Será que sem precisa molho do hambúrguer com milkshake? Não pode ser só o hambúrguer? Então, existe essa adaptação até do livre, né? Exatamente. Porque se a gente for pensar numa carne que não seja tão processada, né, uma carne, por exemplo, natural. Vai comer um hambúrguer? Então, pode ser com frango? Pode. Então, beleza, um hambúrguer com frango, ao invés daquela carne processada. Né? Ou então uma carne artesanal. Vai colocar um bacon? Vai colocar uma calabresa? Tenta. Será que vale a pena? Será que a gente consegue comer sem o bacon, sem a calabresa? Não consigo. Então, aí vai ter uma folhinha de alface, um tomate, uma cebolinha, o molho. Tem que colocar o molho? Não, eu quero só um hambúrguer, então vamos evitar o molho, porque o molho é extremamente calórico. E é isso aí, a contenção de dano, mas tem que ter um refrigerante para dar aquela descida. Então pode ser, um refrigerante zero, beleza? O refrigerante zero, o processo de emagrecimento,
Ele pode ser uma alternativa? Pode. Porque a gente vai desmamar, muitas vezes, o indivíduo está tomando 2 litros de refrigerante todo dia. Com açúcar, né? Exato. Esse é o mesmo ponto. Que é a caloria líquida, que então, é a pior caloria que tem. Até um ponto, talvez, que ele consuma uma alimentação sem até mesmo não ter que beber nada durante as refeições. Então, até mesmo como é que a gente trata o tabagista? Né? A gente vai desmamando o número de cigarros, vai reduzindo, vai ajustando, vai fazendo um processo também terapêutico e a gente vai progressivamente atuando. Então é por isso que estar do lado do indivíduo aumenta muito mais as chances de resultado. Existem estudos que sugerem que quanto mais próximo você, profissional de saúde, estiver do seu paciente, maior chance de sucesso. Ô, Santiago, uma coisa que eu vou te colocar numa sinuca aqui. A primeira pergunta, você respondeu que emagrecer é fácil. O difícil é manter o peso perdido. Exato. E depois você falou que a maioria das pessoas tem um percentual considerável, tem um reganho dentro de 2 anos. 50%. O que marca o sucesso do emagrecimento? Quando que você fala assim, olha, meu paciente fulano teve sucesso no emagrecimento? Perfeito. Os estudos sugerem que sucesso no emagrecimento é após 1 ano a sustentação de pelo menos 5% do peso inicial. 5% do peso inicial. Alguns estudos sugerem 5%. Eu, particularmente, acho pouco. Dá um exemplo com um número, assim. Perfeito. O indivíduo começou com 80 quilos. Santiago, olha, ano novo, vida nova, estou com 80 quilos, 1,60 m, preciso emagrecer. Quero emagrecer 10 quilos. Beleza. Aí você pergunta para ele, quanto tempo você acha que você emagrece 10 quilos? Aí, Santiago, há uns 6 meses. Cara, que coisa maravilhosa, porque você já tem ideia do quanto o processo ele é interessante no sentido de sustentação. Se esse indivíduo fala assim, Santiago, o mais rápido possível, 1 mês, ele está com objetivos irreais, ele vai se frustrar. E o looping de frustração faz com que ele catastrofize. Então, os estudos sugerem que 5%. Então, se ele está com 80 quilos, presume-se que ao final de 1 ano, ele estaria pelo menos com 76 quilos. Tá. E a perda de peso, idealmente, deveria ser gradual? Ou tem alguma exceção que vale a pena realmente a pessoa perder peso, assim, muito peso em pouco tempo? Isso é um estudo muito legal, publicado em 2014 no Lancet. Acompanhar 2 grupos de pessoas. Aqueles que perderam peso rápido e aqueles que perderam peso durante 1 ano e foram mais devagar. Isso é muito legal, mostrou que essa perda de peso foi sem cirurgia? Sem cirurgia, sem nada. Só com hábitos de vida. Beleza. O resultado mostrou que os indivíduos que perderam peso rápido, eles, depois, ao longo do ano, mantiveram essa perda de peso e, ao final do ano, tiveram o mesmo resultado daqueles que foram perdendo mais gradual. E aí a questão muitas pessoas falam assim, olha, o ideal é você perder devagarinho. Cara, isso é muito bacana, porque os autores falam assim, olha, tem gente que se motiva ou consegue manter algo se no início tiver um déficit calórico, ao invés de 500 quilocalorias por dia, 1.000 quilocalorias. Provavelmente vai apertar um pouquinho mais a dieta, mas pelo fato desse indivíduo se motivar com resultado rápido, obviamente com a dieta com qualidade distribuída, né, esses indivíduos conseguem ter uma força de vontade, tem uma força de enfrentamento maior do que os outros indivíduos. E aí, por conta desses resultados, os estudos começaram a analisar a personalidade dos indivíduos. Hoje a gente tem na literatura que os traços de personalidade modulam os resultados de emagrecimento. Um dos principais ferramentas utilizadas é o Big Five. Legal. O modelo Big Five. Abertura à experiência, conciosidade, amabilidade, extroversão e neuroticismo. E aí o que acontece? Indivíduos de alta conciosidade tendem a ter maior organização. Sim, porque é determinado pelas metas, né? Exato. E aí, quando a gente começa a identificar que esse perfil, esses traços de personalidade desse indivíduo são altos, provavelmente esse indivíduo vai conseguir emagrecer rápido e provavelmente vai sustentar por mais tempo. Já um indivíduo com mais traço neuroticista, provavelmente a perda de peso rápida não vai ser interessante para ele. Porque esse indivíduo tende a ser mais ansioso e um pouquinho mais traços de depressão, de sintomas depressivos, desculpa. Então, aquele indivíduo muito preocupado, né?
Então a gente começa a identificar que a personalidade tem um fator muito interessante. E aí eu acho sensacional porque o nutricionista, o psiquiatra ou o psicólogo, eles têm uma capacidade de andar de mãos dadas muito válido e interessante. Então o perfil desses indivíduos é muito bacana. Só que são poucos os profissionais, pode até não... O indivíduo nutricionista que às vezes não é psicólogo, tudo bem, mas quem que é o psicólogo que você trabalha junto? Ou então o psicólogo, quem que é o nutricionista que você trabalha junto? Quem que é essa galera que traz algo além do déficit calórico, além da matemática, né? É um indivíduo que acolhe, é um indivíduo que escuta, é um indivíduo que se preocupa com o rapport, entendeu? É aquela coisa de você... Tá, mas por que você tá assim? Ai, Santiago, porque eu saio com os meus amigos, eu tô sentindo tão... A minha imagem corporal não tá legal, tô insatisfeito, tô me sentindo excluída, tô menos produtivo. Então você tem um indivíduo ali cujo relato ele transcende uma questão fisiológica e metabólica. E quem é o profissional que consegue enxergar, enxergar o shape, né? Atrás do shape? Aí a gente entra em discussões de o bom profissional é aquele que tem um shape bacana. Porque, se provavelmente ele colocou o shape nele, então ele coloca o shape em todo mundo. Será? Será que por trás de alguém que muitas vezes traz uma demanda diferente, um olhar diferente, alguma limitação, uma dificuldade, a gente vai conseguir ter o mesmo resultado por um único caminho? Não, mas eu só trabalho desse jeito, todo mundo que trabalha comigo, eu uso esse caminho aqui, tá? Mas peraí. É que não tem receita de bolo, né? Que sirva para todo mundo. Por isso que o ideal dentro desse cenário de emagrecimento é a equipe interdisciplinar. Interdisciplinar. Né? Esse é o sucesso também. Se você conseguir colocar um educador físico, um profissional de educação física, um nutricionista, um psicólogo, um psiquiatra e também alguns outros profissionais, a gente consegue muito mais além. Agora a questão eles estão conseguindo falar a mesma língua? Eles estão com paz? Ou eles estão conversando entre si, né? Já começa por aí. Isso é uma das coisas que a gente mais preconiza na BeHealth, na clínica, justamente, né? O paciente, ele pode ser atendido por 4 profissionais, psicólogo, nutricionista, psiquiatra, né, endocrinologista, ele pode passar por vários profissionais, mas no final precisa ter essa conversa, porque o psicólogo que vai dar esse panorama, olha, Ju, ele piorou, mas ele viajou com a mãe dele, teve tal gatilho. Então a gente vai ter que trabalhar para que durante essas viagens seja diferente a parte da medicação ou da dieta. Então, assim, é esse acompanhamento múltiplo, mas interdisciplinar que vai fazer com que o paciente tenha sucesso. Muitas vezes, se esse indivíduo olhar só pelas calorias, ele vai deixar de identificar alguns aspectos relacionados à escolha do exercício, para esse indivíduo, ao fazer o exercício, ficar mais relaxado. No caso do exercício aeróbico, entrar num estado de flow, que a gente chama de flow feeling. Né? E aí, por exemplo, se for assim, eu costumo dizer que a caminhada é o exercício que mais emagrece. A caminhada é o exercício que mais emagrece. E esse papo não é de caloria. Se a gente for analisar, muitas vezes o indivíduo que chega 19, 20 horas à noite, cansado, né? E fala, eu mereço, né? Não, hoje eu mereço, vou pedir um negócio aqui e tal. E esse indivíduo, nesse momento em que ele está cansado e, evidentemente, a emoção inibiu a razão, e ele vira e fala assim, não, calma, deixa eu dar uma respirada. E muitas vezes ele tem um cachorrinho, né? Sabia que quem tem cachorro tende a emagrecer mais? Porque tem as caminhadas? Tem não só a caminhada, mas tem uma relação também emocional melhor. Porque indivíduos eles conseguem ter um relaxamento em relação a essas questões emocionais, ou até mesmo por conta justamente da prática de sair com o teu pet para fazer uma caminhada, né? E aí que tá, meia horinha, você sai do ambiente de atrito, né? Ou então um ambiente que você tá ali já com esses pensamentos aflorados, e dá uma relaxada, dá uma respirada, dá uma oxigenada. Quando você volta, você fala assim, uai, passou. Você ventila, né? Passou, não passou. Não, peraí, deixa eu fazer meu sanduichinho aqui, natural, deixa eu fazer minha batatinha com peixinho, com frango. E aí o que acontece? Você deixou de consumir, às vezes, aquele hambúrguer de 800 quilocalorias e agora passou a comer a tua alimentação com 400 quilocalorias. Seguiu a dieta, né? Você deixou de consumir algo por conta dessa caminhada. Como que é da parte assim, eu estudo muito medicina do estilo de vida e eu falo para meus pacientes que é no fun, no gain. Então, sem diversão, sem ganhos, né? Não é no pain, no gain. Para mim não funciona nesse sentido. Então, eu estimulo sempre a pessoa a achar a atividade física que ela tenha prazer.
Ao mesmo tempo, pensando em longevidade, eu estimulo que as pessoas façam a musculação pelo menos 2 vezes na semana, porque é natural que a gente vai perder massa muscular. A gente vai perder. Isso. E a gente precisa estar lutando contra isso, né? Contra o nosso fisiológico. Então, acha um esporte que você se identifique, que você tenha diversão, mas ao mesmo tempo faça a musculação o mínimo necessário se a pessoa não gosta do ambiente academia. Sobre emagrecimento, eu sempre pensei ali antes, né, durante a faculdade de medicina, que aeróbico era melhor. Quem corre, é só a gente ver o shape do corredor. Quem corre, emagrece rápido, porque tem muita perda calórica. Ou quem nada, tem muita perda calórica. Tem algum esporte que seja melhor no emagrecimento? Tanto a atividade física ou esporte, o melhor esporte ou atividade física para o emagrecimento é aquele que você consegue fazer com as condições que você tem. É aquilo que você consegue sustentar. E aí a gente tem um hábito angular que vai modulando tudo. Primeiro ponto é esse. Então, muitas vezes eu sair do ambiente estressor ou a ter contato com o sol, alinhar meu ciclo circadiano, talvez necessariamente acordar, me preparar. O simples fato de eu acordar, ajustar, colocar um tênis, colocar minha garrafinha d'água, sair do ambiente que pode fazer com que eu fique tenso, estressado e pense em comida, já é de suma importância. Então, no lazer, a gente tem um adicional, que é o contato social também. Existem estudos que mostram que correr ao ar livre pode ser um pouquinho melhor de correr em ambientes outdoor, porque a gente tem um contexto sinestésico. Correr indoor. Então, essas questões, a primeira coisa é qual que é o esporte ou atividade física que você consegue sustentar. E a outra coisa é, isso você consegue se tornar prioridade? A literatura nos traz que antes dos 3 meses as chances de você abandonar algo é muito maior. Porque esse indivíduo ele não consegue ter os benefícios, até mesmo os efeitos do exercício. Principalmente para aqueles indivíduos que a gente chama de modo duplo, né? Teoria do modo duplo. Como é que pode um exercício ser prazeroso para alguém, para outras pessoas ser não prazeroso? Porque a gente tem uma relação de valor ou significado muito grande com aquele exercício. Tem um paciente que não gosta de treinar porque fica transpirando. Não assim, tô transpirando, fico melando, não gosta. Tá tudo certo, a gente vai ter um ar-condicionado, vai fazer em casa, como é que é, tá? A gente vai ajustando isso a partir do quê? Do que faz sentido para esse indivíduo. Só que aí o que acontece? Muitas vezes esse indivíduo para e volta, ele não consegue identificar os benefícios a ponto dele virar e falar assim, cara, isso é sensacional para mim. Eu fico melhor, eu produzo mais, eu sou mais eficiente, meu humor melhora, meu sono melhora, a atividade sexual melhora, a galera diz que eu fico mais alegre, mais feliz. Só que, às vezes, o objetivo dele é só a perda de peso na balança. Então, em 1 mês, ele já olha, mas não está perdendo peso. Então, não vou pagar personal, não vou pagar nutricionista. E aí, se o profissional virar e falar assim, tá dormindo melhor? Tô. Exercício. Você tá mais feliz? Tô. Exercício. Tua frequência cardíaca de repouso, que é um dos maiores preditores de saúde cardiovascular, reduziu? É mesmo, tava 80. Ou tá sem dor, às vezes a pessoa fica com dor e a musculação melhora a dor. Matou a charada. Então a gente tá falando das questões laborais também, produtividade. E muitas vezes esse indivíduo vira e fala assim, Santiago, tudo bem, você falou dos benefícios, mas eu não tenho tempo. Aí muitas vezes você usa o gatilho mental associado ao que é valor para esse indivíduo. Mas por que você não tem tempo, ô seu João? Porque eu tenho que trabalhar, né? Mas por que você tem que trabalhar, seu João? Que pergunta, para ganhar dinheiro, né? Seu João, você sabia que se você treinasse, ficasse mais resistente, melhorasse a sua recuperação, você ficar mais produtivo e ia ganhar muito mais dinheiro? Rapaz, eu nunca pensei por esse lado. Tá certo. Ou até uma pergunta que eu faço, né, para a pessoa quando ela é provedora, né, mas eu preciso prover para minha família, para os meus filhos. Então você quer viver uma vida longa, para aproveitar a sua família, né, para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então você precisa de atividade física mais ainda. Para você não dar nem trabalho para sua família. Às vezes é isso que faz a pessoa virar a chave, né? O tempo é o nosso bem mais precioso. E filosoficamente falando, se nós formos analisar, quem tem controle de peso e também em relação de morfologia corporal, especialmente com massa muscular e força, vive mais. Então, em tese, qual seria o objetivo talvez de emagrecer? Mas por que você quer emagrecer? Nem sei. Viver mais é melhor. É melhor.
Qualidade de vida, perfeito. Então, a funcionalidade. Então, a gente já está conseguindo tirar um pouquinho do que culturalmente no passado as pessoas tinham de etarismo. Né? O indivíduo passou ali dos 40 e aí o hormônio cai, testosterona. Não, senhor. Exercício aeróbio não reduz testosterona. Tá? Quanto melhor a tua atividade cardiovascular, melhor a longevidade, associada também à força. Exercício aeróbio não traz envelhecimento precoce. Tá? As pessoas que correm muito tempo, 3 horas, 4 horas, porque disputam a maratona, e muitas pessoas falam, você já olhou o maratonista? Olha o shape do maratonista, olha a pele do maratonista. Você fica 3, 4 horas embaixo do sol. Protetor solar. Porque a gente consegue também depois, obviamente, que o indivíduo corre 42 quilômetros, ele precisa ter uma recuperação proporcional ao estímulo dele. Os estudos sugerem que é 1 semana para recuperar. 1 semana para recuperar. Então, a gente vem com o aporte energético e também os alimentos, melhorando também a atividade antioxidante. Inclusive, reposição até durante a própria maratona, Exatamente. Então, e, obviamente, respeito e entendimento do teu nível de treinamento. Então, será que eu consigo fazer uma maratona? Aí você vai falar para o seu treinador, mas qual que é o teu pace médio? Ou seja, quantos minutos você está conseguindo fazer 1 quilômetro? Quanto tempo você já está treinando? Você gira na semana quantos quilômetros? Você está correndo quanto? Está tendo dor na panturrilha? Não, então peraí, então eu acho que ainda não. Vamos tentar uma meia maratona? Então, esse processo ele é muito importante, de entender o quanto talvez eu consigo fazer com as minhas condições. E no emagrecimento é muito isso. Hoje, Santiago, olha, eu preciso emagrecer porque agora eu fui no médico e o médico disse que meu colesterol está lá e agora eu preciso fazer. Sou pré-diabético, preciso melhorar isso, né? Ô, Dona Maria, mas eu falo isso para você há 20 anos, né? Dona Maria não, Dona Tuca, né? A senhora, nossa mãe, né? Beijo, mãe, te amo. Brincadeiras à parte, muitas vezes, né, a gente tem isso. A gente fala, talvez, para uma pessoa, só que culturalmente, um médico, culturalmente, pode ter, às vezes, um pouquinho mais de valor do que profissionais como nutricionistas e profissionais de educação física. E aí, o que eu falei para minha mãe há 20 anos... Veio o cardiologista... Veio a doutora Juliana e falou assim, olha, que realmente... então agora eu vou procurar alguém... Então, assim... contexto associado também aos valores pessoais, o que representam, é muito importante. E outra, a gente não julga, a gente resolve o problema. A gente resolve o problema. Santiago, mas olha, eu estou precisando emagrecer, não estou conseguindo, mas também, né, me ajuda aí. Cara, esquece. A gente não faz isso. O que a gente consegue fazer daqui para frente? E outra, os estudos sugerem que quem aprende mais são aquelas pessoas que se conectam. Se o meu paciente ele não está conectado comigo, se ele tem medo de virar e falar assim, Santiago, desculpa, ao final de semana eu saí e comi 2 tortas de nozes. O vínculo terapêutico. Chocolate ganache. Eu falei, primeira coisa, por que você não mandou um pedaço para mim também? Mas você come essas coisas? Eu falei, lógico que eu como. Obviamente que vai ser ajustado aqui, vou comer com uma frutinha, vou segurar. É mesmo? Mas olha só, amanhã... como é que vai ser o nosso treino? Vamos melhorar o treino? Então vamos ajustar isso aqui. Essa semana a gente consegue fazer isso? Pronto. É um hábito recorrente? Não, Santiago. Foi aniversário da minha sobrinha. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então você acolhe, mas ao mesmo tempo você também reforça. Olha, vamos ajustar isso aqui. Porque como que você vê essa questão, assim, esse monitoramento, nesse caso, um paciente que tem seu WhatsApp e tá trocando com você. Excelente. Como que é a questão do automonitoramento? Que eu tenho vários pacientes, né, que têm anéis inteligentes, smartwatch, e que ficam, às vezes, até um pouco vidrados nisso, né? De quantas calorias, de quantas horas que dormiu, e pesa toda a alimentação. E eu vejo isso que funciona para boa parte, inclusive para os atletas, precisa ter tudo pesado, mas tem outra parte dos pacientes que sofrem por conta disso também, desse automonitoramento excessivo. Eu tive pacientes até que falaram, nossa, nesse dia não deu certo porque eu fiquei mais estressado porque eu tive relação sexual. Não, mas isso não é um problema. Aliás, não é nem para você estar com o seu relógio no momento da relação sexual. Então, qual que você acha que é o limite desse automonitoramento? Para a gente mudar um comportamento, existe uma linha que trabalha com um modelo COMBI, né? Que é um modelo capacibilidade, oportunidade e motivação. Capacibilidade está associada ao conhecimento, associado também à manutenção desse conhecimento para virar uma habilidade. Só que tem um detalhe, muita informação é desinformação. A gente entra no paradoxo da escolha, por exemplo, no protocolo dietético. Aí muitas vezes eu coloco 3 opções.
Esse indivíduo fala assim, já gostei dessas 3, já tô fazendo, já enjoei dessas 3, me dá uma outra opção. Aí você dá uma outra opção. Aí passa 3 dias, já enjoei, me dá outra opção. Esse indivíduo, ele por excesso de opções, ele entra numa condição no qual ele não mantém nenhuma única. Então, quando a gente está falando em excesso de informação, excesso de monitoramento, a gente precisa entender, de fato, eu fiz e o que eu tiro disso. O que foi produtivo ou não foi produtivo. Ou como a gente vai ajustar se não for produtivo. Então, eu gosto de trabalhar com os meus pacientes da seguinte maneira. Eu monitoro, especialmente pelo WhatsApp, né? Com horários fixos, né? Com horários que a gente conversa. Obviamente, eu já atendi paciente no domingo, 11 horas da noite. Na virada do Fantástico. Eu sempre falo nas minhas palestras, você atenderia teu paciente 11 horas no Fantástico? Em áudio ainda? Eu falei, bom, se eu peço para não mandar áudio, e às vezes tenho 100 pessoas, 200 pessoas conversando comigo todo dia. Se todos mandarem áudio, eu não vou conseguir ter tempo de escutar todos. Então, eu prefiro o texto. Mas, sabendo que a minha paciente já sabia do nosso combinado, 11 horas da noite, no Fantástico, né? Ela mandando áudio, aconteceu alguma coisa. E dito e feito. E foi esse exemplo que eu dei da minha paciente que comeu 2 pedaços de bolo ganache, com chocolate ganache e não estava conseguindo dormir. Por quê? Porque para ela pisou na bola com o comprometimento que ela tinha comigo. Por quê? Porque era extremamente controladora. E ela achava que se ela errasse, é um looping tão grande de frustração em relação ao erro que essa pessoa não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Então a gente lida com um pouco do perfeccionismo. E o perfeccionismo é um dos sabotadores também do processo dietético. Então, pessoas que têm esse traço, não seria interessante, inclusive, se monitorar dessa maneira. Exatamente. E aí a questão é, eu gosto de trabalhar com... você pode me entregar um 10, mas me entrega um 8 e analisa e me dá um feedback. Mas como assim? Eu sei que você vai fazer 10, mas faz 8, deixa 2 ali para sair um pouquinho da dieta e tal, e me fala como foi. Se o peso aumentou, se você ficou muito inchado. Beleza. Era uma paciente que só fazia refeição com carboidrato com batata inglesa. Ela não podia comer arroz e feijão. Ela falou, não, já estou estufada e tal. Eu falei assim, então ao invés de ser toda com a batata inglesa, um almoço, um arrozinho com feijão e no final do dia me dá um feedback. Então, de 0 a 10, isso aí seria 8. Olha, era para eu fazer de 0 a 10 a dieta? Eu pergunto, né? De 0 a 10, quanto você está fazendo a dieta? 10. Não estou mexendo em nada. Só que você vê altos traços de perfeccionismo, essa pessoa começa a tremer quando ela está na frente. Ou seja, é um sofrimento muito grande. Exatamente. Eu falei, entrega e dá um feedback. Eu, Santiago, eu comi um arroz e feijão, inclusive com a minha família... Nossa, e o shape ficou até melhor. Eu falei, então, minha querida. Eu falei, eu posso permitir um pouquinho. Pode permitir um pouquinho. Mas se você ainda está preocupada, conversa, me manda uma mensagem. Santiago, vou comer um arrozinho com feijão. Pode? Pronto, tá tranquilo. Então, se a pessoa tem esse perfil, o ideal não seria confiar no profissional mesmo, não ficar contando caloria, não ficar medindo caloria em relógio. Não, exato. E aí, nesse feedback... No domingo à noite, ela falou assim, comi um pedaço de bolo. Eu falei, não, então relaxa, amanhã você vai treinar bem, é bom que você recupera mais o glicogênio. Ok, pronto, então resolvido. Então, para esses pacientes, o que a gente faz? Eu faço muito foto, eu converso muito em relação a como ele se sentiu, ou como talvez ele gostaria de mudança, o que faz sentido para ele. Então, muitas vezes eu falo, Santiago, não estou gostando desse café da manhã. Eu falei, o que você gosta de comer? Não sei, você que tem que ter... Não, eu falei, não. O que você gosta de comer? Eu falei, Santiago, eu gosto do morango, amêndoa, amora. Eu falei, você tem dinheiro? Ele tem. Vamos, framboesa, amora, vamos para as frutas do tipo berry, nozes. Falei, adorei. E ela mesmo... não falei o nome, né? Eu, assim, a minha paciente, ela gosta de cortar bonitinho, formato de coraçãozinho e tal. E me mandou mensagem. Eu falei, meu Deus do céu, ficou até mais bonita ainda. Ela eu sou caprichosa, vai dar certo. Então a gente consegue entrar no universo e no mundo do paciente, trazer essas questões e ajustar. Então esse monitoramento, ele mais perto, e quando eu falo assim para o meu paciente, se você sentir que está saindo ou sentir que você está culpado, me manda uma mensagem. Ou então se pesa numa segunda-feira, mas já entendendo talvez que num domingo você foi para um churrasco, comeu alguma coisinha mais salgada. Vai estar retido. E provavelmente vai estar um pouquinho retido. Mas o quanto?
tira uma foto, sobe. Isso é muito legal, porque alguns estudos sugerem que quem tem sucesso no emagrecimento tem uma relação com a balança melhor. É uma relação de toda segunda-feira, por exemplo, se pesa. E entende, às vezes, se você está retido ou não, o que talvez está por trás dessa retenção. A mulher pode ser semana menstruação. Será que a fase lútea? Ela, não, eu estou um pouquinho aqui, porque eu estou também um pouquinho na fase lútea. Não, mas daqui 3 dias a gente vai sair. Poxa, mas não bati 35 ml de água por quilo de massa corporal, né? Realmente dei... sucumbir aqui na hidratação. Então, esse indivíduo ele já começa a entender o que acontece com o corpo e aceitar. Tá tudo certo eu ficar um pouquinho mais retido na segunda-feira, porque foi legal do domingo. Isso até motiva a pessoa, né? Às vezes fazer atividade física. Porque a vida, Ju, ela não é linear. A vida é oscilatória e tá tudo certo. E isso que faz a vida ser incrível e nos ensinar tanto. Então, são algumas questões muito importantes que justificam o porquê um profissional mais próximo e um diálogo aberto, a gente consegue evoluir mais. E um fator, principalmente na nutrição, ou nutricionista, se o teu paciente está mentindo para você, ele não tem a segurança de ser totalmente honesto com você. Ou talvez você, como profissional, de alguma maneira não está passando confiança ou tranquilidade para ele ser honesto com você. E a questão se uma pessoa fala, olha, estou fazendo tudo certinho e não estou emagrecendo, você sabe que alguma coisa está fraca. Mas assim, então vamos lá. Você não vai virar para ela e falar assim, não, peraí, até parece, tem coisa errada aí. Não. Fala assim, peraí, quanto... Aí você começa a trazer a reflexão. Qual que é o número de passos diários que você está dando? Uai, nunca medi. Falei, então como é que você sabe que está fazendo tudo certinho? A gente tem que avaliar, será que a gente está deslocando menos? Isso é bacana, porque essa pessoa já começa a se monitorar e até mesmo estimular. Vou na padaria comprar um pão, vou a pé. Vou a pé. E o legal, eu tenho uma história muito bacana, né, de um casal, obviamente não vou falar o nome, mas que vou chamar de Seu Zé, tá? O Seu Zé e a Dona Maria, né, foram, e a Dona Maria falou assim, olha... Eu trouxe meu marido aqui, porque se fosse ele vir sozinho, ele não vinha, tá? Aí ele já olhando pro lado, assim, né? Beleza. Enfim, a gente foi conversando, foi entrando num fator comum e tal. E aí ele começou a pegar o gosto da coisa. Tô resumindo, tá? E aí, ele na padaria, todo domingo, né? Comprava o pãozinho fresquinho. Ele falou assim, não, vou a pé, porque o doutor Santiago disse que eu tenho que bater 8.000 passos por dia. E aí ele começou... a entrar num estilo de vida associado a movimento, que aí ele começou a fazer musculação, aí depois ele entrou num grupo de corrida e a Dona Maria depois falou assim, Santiago, eu não estou reconhecendo mais meu marido. E emagreceu 20 quilos. E aí a Dona Maria começou a ter ciúme. Porque, nossa, ele tá muito bonitão. Não pode deixar ele assim, não. Eu falei, não, calma aí, gente, vamos. Mas enfim, eu amo esse casal, um casal maravilhoso. Eu tenho um carinho, eu adoro... Meus pacientes são, assim, pessoas que eu levo para minha vida, assim, sabe? Eu aprendo muito com eles, né? Eu aprendo também tentar ser um pouquinho mais resiliente, paciente, e enxergar uma pessoa como uma pessoa que não seja um paciente, né? Jung diz, né? Domine as técnicas, mas a partir do momento que você toca uma alma humana, seja outra alma humana. Então, eu acho que, nesse contexto, a gente precisa sensibilizar um pouquinho mais, tirar mais as conclusões e as certezas que a gente tem, e identificar o que talvez a gente não está conseguindo realizar. E aí, quando a gente começa a identificar o que talvez a gente não está conseguindo, nos inúmeros fatores associados ao processo, tanto de dieta, quanto de treinamento, como modulação da ansiedade, até mesmo os aspectos emocionais, ou até mesmo a integração com os outros profissionais, eu acho que a gente vai chegar muito melhor em alguns resultados. Só que aí depende dessas questões, né? Eu espero que, de alguma maneira, talvez o que a gente está discutindo aqui faça sentido e ajude as pessoas. Eu queria que você falasse para o pessoal, caminhando para o final, pessoa que está frustrada, que entrou aqui no nosso vídeo e acha que já fez tudo, que já tentou emagrecer, que já tomou um monte de remédio, aqueles remédios da década de 80, já tomou todos os remédios possíveis, já fez vários tratamentos, já foi em vários nutricionistas e não conseguiu manter ou não conseguiu emagrecer. O que você fala para essa pessoa? Pode até falar olhando para o pessoal aí. A primeira coisa é a seguinte, esteja ao lado de pessoas que te escute, tá? A rede de apoio ela é muito importante nesse processo. Outra, profissionais que não te julguem,
Tá? Outra coisa, não acredite que o fato de você ter fracasso uma vez na vida vai determinar o seu destino em relação a alguma coisa. Então, se você, porventura, não conseguir emagrecer, não é assim. O que talvez a gente fez para a gente identificar talvez o que a gente vai modificar ou não fazer igual. Então, a gente nunca pode utilizar um único exemplo para consolidar aquilo que a gente vai fazer para o resto da vida. E são inúmeros fatores. Mas agora, para deixar uma receitinha de bolo, a primeira coisa você está conseguindo beber adequadamente a quantidade de água que você precisa? Porque a gente precisa de uma recuperação adequada, a gente precisa de um funcionamento intestinal e a gente precisa também entender que existem inúmeros fatores associados ao estilo de vida saudável que podem se iniciar num único hábito. Eu costumo dizer que beber água é um hábito angular importantíssimo, porque se você tem dificuldade de se organizar para beber água, provavelmente você vai ter dificuldade de se organizar em fazer refeições ou até mesmo identificar os momentos do dia em que você está mais cansado, está mais nervoso ou ansioso e vai buscar um alimento de conforto para estar neutralizando isso. Então, identificar talvez quais são esses momentos, o porquê aconteceu, ou talvez não ter necessariamente alguns comfort foods, biscoito, esses alimentos hiperpalatáveis para estar modulando essa emoção a partir do alimento, é um ponto importante. Uma coisa legal é a seguinte: muitas vezes as pessoas tendem, Juliana, a comer muito à noite, porque é o horário que mais atrapalha a dieta. Muitas vezes você fala assim, Santiago, mas eu acordo sem apetite. Na verdade, você está acordando sem apetite, por quê? Porque você comeu muito à noite. Isso acontece muito com a síndrome de alimentação noturna. Indivíduos consomem 40% da quantidade de calorias numa única refeição à noite e acordam muitas vezes sem fome porque está cheio de comida ali ainda. E você começa a entrar num looping, não é que você de manhã está sem fome, é que o seu corpo ainda está processando isso. E aí você fica postergando, às vezes, um horário definido, que você poderia fazer um bom café da manhã em casa e ter essa saciedade até o almoço, e depois do almoço fazer um lanche da tarde e depois fazer um jantar, 4 refeições bacanas no dia, bem delineadas. Quem não tem um delineamento legal das refeições, tende a beliscar mais. Esse beliscar é um dos principais pontos dos quais você começa a sabotar o protocolo dietético. E a manutenção da saciedade, ela é um principal pilar para você chegar em déficit calórico. Então, existem estudos que sugerem que quem toma café da manhã caprichado tende a ter, depois do almoço, um horário já bem definido para estar alimentando. Então, isso pode ser uma justificativa. E até mesmo nos momentos que à tarde, por exemplo, no qual você já vai sair do seu trabalho, vai chegar em casa e provavelmente você vai pensar numa comida diferente, existe uma estratégia que chama estratégia de segunda refeição. Você aumenta a saciedade dessa refeição 1 hora antes de chegar em casa. E quando você chegar em casa, por mais que o seu pensamento direcione você a comer algo mais pesado, fisiologicamente falando, você pode até comer. Mas você vai sentir, nossa, não está descendo, né? Está travado. Por quê? Você está saciado. Então, talvez uma vitamina com psyllium. Psyllium é uma excelente fibra. Muito interessante, dá uma liga boa com iogurte, né? Ou até mesmo proteínas, podem ajudar isso. Então, essa pode ser uma estratégia bem legal. Começar inicialmente com um número de passos, tá? Não ficar vinculado, eu tenho que fazer 30 minutos de atividade física por dia. Eu, particularmente, como professor de educação física, eu não gosto muito, eu gosto de ter métricas, até mesmo para a gente se comparar e esse indivíduo saber o que são 8.000 passos por dia. Porque se esse indivíduo não tem ideia do que são 8.000 passos por dia, ele vai falar assim, caramba, realmente, né, eu não estou fazendo exercício da maneira com que eu tenho que fazer. Só que ele não tem comparação, ele não tem a condição de saber o que seria 8.000 passos por dia. E aí a gente vai ajustando isso e procure um lugar no qual você se identifique. O ambiente da academia é muito legal, a musicalidade da academia, ou então faz o seu set list para você escutar, né? Bota um Pena Branca e Chavantinho aí, essa foi para poucos, tá? Eu preciso lembrar as minhas raízes de Minas Gerais, tô brincando, né? Bota o seu piseiro aí, bota um rock, mas isso ajuda muito, até mesmo da performance. E, de uma maneira geral, procure profissionais que escute você e analise quais dessas vertentes a gente pode atuar mais. Será que é o componente emocional que nesse momento necessariamente... Será que é nutricional?
Mas são tantas coisas, né, que eu poderia ficar aqui falando, né, e eu sinto vontade, porque eu sei o quanto isso é importante, né, afinal eu sempre falo que conhecimento liberta, né, então tanto o conhecimento do mundo como o autoconhecimento. E não tenha medo nenhum de pedir ajuda, tá? Santiago, e quem quiser sua ajuda, como que faz para te encontrar? Quais são suas redes? No Instagram, Santiago Paes PhD, tá? No YouTube, Dr. Santiago Paes, e no TikTok também, Santiago Paes PhD. E no seu Instagram você fala para profissionais ou você fala com o público geral? Eu comecei falando mais para profissionais, né? Hoje, o meu nicho maior é profissionais, tanto de educação física quanto nutricionistas, né? Eu tenho duas plataformas, a Personal Play, que é uma plataforma de cursos para profissionais de educação física, e a Nutri TV, né, no qual eu vou estar lançando a segunda turma agora, que é para nutricionistas. Perfeito. Mas eu sinto também que as pessoas, os leigos, né, então a grande parte da população, agora que eu formei na psicologia, eu acho que a gente pode ajudar. Né? Eu sou um cara que quer ajudar, então acho que eu vou voltar agora a atender, vou voltar agora a ajudar essas pessoas, inclusive também sentar com alguns autores, né, para estar escrevendo livros sobre psicoterapia do emagrecimento, né, psiconutrição também, mas são mais ou menos essas as minhas áreas de atuação e também onde as pessoas podem me encontrar. Perfeito. Muito obrigada pela sua presença hoje, Santi. Foi excelente. A gente ficaria, de fato, 4 horas aqui. A gente tende a fazer episódios com a duração de até 1h30 para o pessoal conseguir assistir tudo ali, no trânsito, em casa, com a família. E eu tenho 3 recados para vocês. Primeiro, vocês seguirem o Santiago. Ele combate muitos mitos relacionados à nutrição, atividade física. Então, quando viraliza algo, falando algo muito estranho, vai lá, o Santiago vai falar se aquilo é verdade ou não. Então, é muito legal o canal dele, sigam ele. E aqui embaixo do vídeo eu vou deixar o link do Reservatório de Dopamina, que é a nossa comunidade que faz você mudar seu estilo de vida. Você vai ter várias pessoas ali, como eu, que mudaram o estilo de vida graças ao RD. E também vou deixar o link da BeHealth, que é um hub que te conecta com pessoas que vão te avaliar, tanto na parte de nutrição, psicólogos, psiquiatras. Eu, inclusive, sou psiquiatra da BeHealth também. Então, se inscreva no canal aqui, curte o nosso vídeo, compartilha com pessoas que vão gostar de ter essas informações valiosas. E até a próxima. Um beijo.